Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia. Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso módulo 4, Relações Interpessoais. Hoje, especificamente, abordando a unidade 3, parte 1. Então, vamos lá. Unidade 3, parte 1. Então, nós veremos a noção de estágio em Psicologia do Desenvolvimento. Bem, a autora, ela nos relata que ela tem um sonho. Então, a escola que ela defende é que o plano político-pedagógico deve levar em consideração as diferenças sociais e os conflitos de classe, visando a construção de um projeto social de transformação. E que essas diferenças de personalidade de cada pessoa também seja levada em consideração dentro de um contexto escolar. Então, hoje, nessa unidade 3, parte 1, nós veremos essas diferenças de personalidades entre homens e mulheres, levando em consideração que ambos têm que ser respeitados dentro de um contexto escolar. Ciclo de vida: infância, adolescência, fase adulta e velhice como construções culturais. Bem, é fácil constatarmos que cada homem nasce, ele se desenvolve durante certo tempo e depois estabiliza e morre. Da mesma maneira, verificamos isso no nascimento e na morte de outros seres vivos sobre todo tipo de transformação na natureza. No entanto, esses ciclos de vida no homem não se dão de uma mesma forma linear e contínua, ou seja, o ser humano ele passa por inúmeras etapas na vida. A divisão de etapas diferentes está certamente ligada às necessidades educativa daquilo que devemos aprender para melhor nos adaptarmos à vida. Também encontramos divisões de etapas nas diferentes histórias da geologia e na sociologia. Então, a autora veio a falar, classificar isso como etapas. Para tal, nós temos Karl Marx, que foi um intelectual e revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna e que atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. Ele também desenvolveu teorias revolucionárias. Escreveu o livro O Capital, que é uma crítica ao capitalismo e à sua política. Então, muitos consideraram essa obra a origem do pensamento socialista marxista. Então, basicamente, tudo começou com Karl Marx. Então, segundo Karl Marx, a sociedade ela passou por inúmeros e diferentes estágios e processos de desenvolvimento. Um deles nós podemos citar o modo antigo, modo primitivo, que se relaciona aos homens das cavernas. Então, nós sabemos que eles tiveram que se adaptar, tiveram que desenvolver diferentes formas de conhecimento
para poder crescer. Então, eles primeiro tiveram a descoberta do fogo, depois começaram a confecção de suas armas, de suas roupas, e tudo ali depois fazia parte do grupo. Depois nós tivemos um modo de produção escravagista. Este modo de produção é justamente a qual os escravos eles trabalhavam nas plantações dos senhores feudais. Nós tivemos um modo de produção feudal, ao qual o escravo, ele trabalhava para o senhor feudal. O capitalista, esse aqui está relacionado especificamente ao patrão e ao assalariado, e não mais ao senhor feudal e ao escravo. E o modo socialista é justamente aquele a qual existe uma coletividade, não existe diferença para patrão e para assalariado. Bem, a noção de estágio ou etapa, ela apresenta uma utilização muito ampla, aplicando-se domínios numerosos e diferentes. O que existe de comum entre eles é que todos, olha só, representam os fenômenos que mudam, ou seja, sempre existe uma mudança. Todos os fenômenos que mudam, que se transformam e que se desenvolvem. Mudam, se transformam e se desenvolvem. Então, a noção de estágio está ligada ao do devir. O que quer dizer isso? É aquilo que ainda vai vir a ser, especificamente isso. Então, vocês observam, como eu falei anteriormente, ó, desde os primórdios da era primitiva, foram acontecendo evoluções, desenvolvimentos, conhecimentos diferentes. Da mesma forma, não foi diferente para a psicologia da criança, que também se desenvolveu sob influência das ideias, olha só, da evolução. Então, também sofreu evolução e também não escapou de debates entre a continuidade, olha só, entre a continuidade ou até mesmo a descontinuidade. Se continuava ou se não continuava. A descontinuidade do desenvolvimento e também divide este desenvolvimento, olha só, em estágios. Estágios ou etapas. Tá? Então, desenvolvimento em estágios. Olha só, a aprendizagem ela é um processo que está interligado com o desenvolvimento da pessoa. Então, sendo assim, a educação na escola, ela deve proporcionar ao aluno experiências pessoais que promovam o seu desenvolvimento intelectual. Então, relacionado a esta fase de aprendizagem, esta etapa, que também é uma aprendizagem, a escola ela deve proporcionar esse conhecimento. Então, a escola é um local rico de conhecimentos. Então, a escola tem que proporcionar essa interação do aluno, quer seja com os brinquedos, com os meios didáticos, com os professores, com os colegas. Porque a tarefa do educador é de orientar, de regular e de organizar o meio socioeducativo. Olha, o meio socioeducativo, o meio onde ele se socializa e é um meio também de educação. Ou seja, ele deve atuar em todos os ambientes. Então, o professor, ele deve atuar em todos esses ambientes da escola como um facilitador da sua própria interação com os alunos e das relações que se estabelecem entre eles,
Então, a escola é um meio facilitador e o professor também tem que facilitar isso. Como a escola é um meio rico para proporcionar um crescimento intelectual à criança, o professor também tem que ser um facilitador desses processos. Então, aqui fala assim: você já fez isso quando buscou ajudar ou conhecer algum aluno no espaço escolar? Vamos ver agora um exemplo que justamente tem no livro. Em uma ocasião, a autora, presenciou uma briga entre dois meninos de 8 anos do ensino fundamental. Ela observou a interação de uma senhora, chamada Dona Joana, que fazia a limpeza da escola. Para fazê-los parar de brigar, a Dona Joana, ela aproximou-se dos dois e disse que eles tinham que terminar de brigar para poder se entender, ou seja, tinham que parar aquela discussão sem chegar a uma briga, chegaram a um consenso. Então, após muito conversar com os dois alunos, e cada um dizia, como toda criança nunca assume sua culpa, ela coloca a culpa para o colega, Dona Joana tranquilamente apenas disse que não queria saber de quem era a culpa. Se os dois estavam brigando, então os dois tinham que parar de brigar. Então os pararam e cada um foi para o seu lado. O que nós podemos concluir dessa historiazinha? O que Dona Joana fez foi criar um espaço, olha só, gente, de conversa tranquilo, que a gente muitas vezes percebe que isso não ocorre. Então, ela quis criar um ambiente tranquilo, de conversa, sem provocar mais ainda o conflito, entre os dois meninos, de modo que eles pudessem se acalmar e ver que os dois tinham que parar de brigar sem se culparem. Então, esquecer aquela bobagem e simplesmente voltar à normalidade. Aí, a história nos relata que você talvez já tenha passado muitas vezes por uma situação como essa e resolveu a situação mesmo sem ter tido nenhum conhecimento de alguma teoria de psicologia. Então, às vezes, nós utilizamos alguma teoria de psicologia mesmo sem ter tido nenhum contato e nenhum conhecimento da psicologia. É um exemplo da Dona Joana. Então, com certeza, vocês já passaram por alguma situação dessa e vocês foram mediadores. Com certeza, vocês criaram um espaço de diálogo e sem levar adiante esse conflito. Nossa, mãe! Poderíamos dizer que Dona Joana fez algumas teorias e que propõe que se resolvam os conflitos a partir do diálogo. Então, para que isso não termine pior, o que se sugere? Resolvam-se os conflitos a partir do diálogo. É aquilo que eu falei para vocês, mesmo sem nenhum conhecimento de psicologia. Porque o importante é poder contar com conhecimento a mais para refletirmos a nossa prática e buscar fazer desta prática uma ação que seja educativa. Então, principalmente agora esse módulo nosso de relações interpessoais, uma abordagem psicológica, e agora nesta unidade que nós estudamos o desenvolvimento, o que acontece? Ele veio favorecer, ele veio agregar mais conhecimentos para vocês, para que justamente facilite vocês nesta prática diária e uma ação educativa, gente, fazendo da prática diária e que esta prática diária seja uma ação educativa. Para quê? Para levar ao outro, no caso, o aluno, que geralmente o que acontece são discussões entre alunos, desentendimentos bobos, fazendo com que o aluno tenha um desenvolvimento intelectual
e pessoal. Então, muito tem se exigido dos educadores e poucos têm sido os recursos fornecidos para que possam efetivamente desenvolver tudo o que é solicitado. Então, muitas das vezes, espera-se que os funcionários cumpram todos com seus serviços da melhor maneira possível, sem serem dadas condições necessárias para tal. Então, o que a autora, ela visa a possibilitar com essa disciplina é o quê? Um conhecimento sobre como se dá o processo de desenvolvimento humano, gente. Olha só, o processo de desenvolvimento humano para que você, todos os funcionários, quando nós falamos você, são todos os funcionários da escola, para que todos possam se relacionar melhor com os alunos e com os colegas de trabalho, optando sempre pela questão do diálogo. Então, partindo agora para a teoria do desenvolvimento na psicologia, existem várias teorias do desenvolvimento da psicologia. Dentre os teóricos, os mais conhecidos que nós podemos citar é Freud, Sigmund Freud e Jean Piaget, que são os teóricos mais conhecidos justamente do que nós estamos estudando, da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Sigmund Freud, de 1856 a 1939, ele foi um médico que nasceu em Viena, estudou em Paris, estudou psiquiatria e também revolucionou o modo de pensar a vida psíquica. A vida psíquica seria tudo que está relacionado ao que eu sinto, ao que eu vejo ao meu redor. Então, Freud, ele ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, que é justamente o que eu falei, tudo o que eu vejo, que eu sinto, que eu posso notar ao meu redor, suas regiões obscuras, isto é, as fantasias e os sonhos, esquecimentos como problemas científicos. A investigação sistemática desses problemas levou Freud à criação da psicanálise, que é um método de investigação interpretativo, que busca significado do inconsciente. O inconsciente é aquilo que nós não temos aquela consciência. Então, suas investigações na prática clínica possibilitou a descoberta de que a maioria de pensamentos e desejos, olha só, pensamentos e desejos reprimidos, ou seja, aqueles que foram sufocados, referem-se, ou seja, estão relacionados a conflitos de ordem sexual localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos. Então, esses pensamentos e desejos reprimidos, eles referem-se a conflitos de ordem sexual localizados nos primeiros anos de vida do indivíduo. Por isso que é importante você sempre acompanhar, quando a criança manifestar através de perguntas ou falando de alguma opinião, você saber como lidar com essas perguntas, esses questionamentos ou essas afirmações. Porque dependendo da forma que você fala, você pode reprimir, fazer com que a criança seja bastante tímida futuramente, que ela não tenha até às vezes um senso crítico bem maior que poderia ter. Então, essa descoberta, ela permitiu
que postulasse a existência da sexualidade infantil. Sua teoria difundiu-se por todo o mundo, mesmo antes de sua morte em Londres, onde havia se refugiado por causa de invasão dos nazistas na Áustria. Então, a influência de Freud tem sido notável não só na medicina e na psicologia, mas também na educação e em outros setores da atividade humana. Sigmund Freud é mais conhecido pela sua teoria do desenvolvimento da sexualidade. Então, muitas pessoas dizem que para ele tudo é sexo, mas não é, gente, não vamos interpretar dessa forma. Então, sua grande contribuição é mostrar que o homem, ele tem um desenvolvimento sexual ao longo da sua vida e que é determinado pela cultura em que está inserido. Então, tudo depende na cultura em que o homem está inserido. Então, para Freud, a sexualidade do homem, ela não é apenas dada pelo desenvolvimento, pelo desenvolvimento biológico, mas é formada principalmente por uma energia que ele chamou de libido. Então, aqui está relacionada a questão da sobrevivência, uma energia relacionada à psique da pessoa, que é o motor, olha só, a libido, perdão, que é o motor de satisfação dos nossos desejos. Então, o que foi bastante revolucionário na sua teoria foi o fato de ter mostrado que o impulso sexual já se manifesta no bebê e tende a uma definição de escolha da atividade sexual no adulto. Então, como se manifesta no bebê? Por exemplo, o primeiro ato de satisfação da criança, logo que nasce, é o quê? Quando ela é amamentada pela mãe. Em um dos seus escritos mais importantes, 3 ensaios sobre, olha só, os 3 ensaios sobre a sexualidade, Freud descreveu a sequência típica das manifestações do impulso sexual, distinguindo 5 fases do seu desenvolvimento. Olha só, fase oral, fase anal, fase fálica, latência e genital. Então vamos lá. Inúmeras são as contribuições da psicanálise, mas o que é importante é sabermos que nós não temos conhecimento total da nossa consciência. Não sabemos como é realmente nossa consciência, pois ela se encontra dividida em consciente, pré-consciente e inconsciente. Significa que todos os nossos atos, por acaso, estão relacionados a uma série de causas das quais nem sempre temos consciência. O que justifica, por exemplo, nós pensarmos em falar alguma coisa e falarmos outra. Então, são atos falhos. Então, Freud tentou explicar o porquê dizemos coisas que não queremos dizer. Então, segundo ele, isso acontece por algum motivo que desconhecemos. E justamente que está no nosso inconsciente, olha só. E não temos controle dele. Assim nos faz cometer esses atos falhos, foi o que eu falei há pouco. Aqui nós vamos falar de primeira teoria da estrutura do aparelho psíquico.
Então, em 1900, no livro de A Interpretação dos Sonhos, Freud apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento da personalidade da pessoa. Então, justamente essa teoria, ela refere-se à existência de 3 sistemas ou instâncias psíquicas, que foi aquelas que eu falei, consciente, pré-consciente e inconsciente. Onde o inconsciente, ele exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no campo atual da consciência. É constituído por conteúdos reprimidos. Então, são aquelas coisas que talvez no passado eu tinha vontade de realizar, por algum motivo eu fui reprimida e que não tem acesso aos sistemas pré-conscientes ou conscientes pela ação de censuras internas. Esses conteúdos, eles podem ter sido conscientes em algum momento e ter sido reprimidos, isto é, foram para o inconsciente ou podem ser genuinamente inconscientes. Então, o inconsciente vem a ser um sistema do aparelho psíquico, aquele em que eu posso sentir, ver e perceber as coisas ao meu redor, regido por leis próprias de funcionamento. Ou seja, ele é atemporal. Ele não existem noções de passado e nem de presente nele. Já o pré-consciente refere-se aos sistemas onde permanecem aqueles conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está na consciência. Então, neste momento e nem no momento seguinte. E no momento seguinte pode estar, perdão. Então, o consciente, ele é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Então, na consciência, destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo exterior, ou seja, a atenção e o raciocínio, é o presente. Bem, Freud, em suas investigações na prática clínica sobre as causas e o funcionamento das neuroses, que são assim algumas perturbações psíquicas, mas que são moderadas, a pessoa fica com dentro da realidade, ele descobriu que a maioria de pensamentos e desejos reprimidos referiam-se a conflitos de ordem sexual localizados nos primeiros anos, localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos. Isto é, que na vida infantil estavam experiências de caráter traumático reprimidas que se configuravam como origem dos sintomas atuais e confirmava-se dessa forma que as ocorrências deste período de vida deixam marcas profundas na estruturação da pessoa. Então, por que existem pessoas que hoje têm algum tipo de problema, têm dificuldade de relacionamento, têm dificuldade de enfrentar certos tipos de problemas, não sabem enfrentar e às vezes eles
partem para uma decisão mais dramática, justamente de, em muitas vezes, ter passado por alguma situação dessa. Então, os principais aspectos destas descobertas são: a função sexual existe desde os princípios da vida, logo após o nascimento, e não só a partir da puberdade, como afirmam as ideias dominantes. Então, é a partir do nascimento que são manifestados. Então, o período do desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo até chegar à sexualidade adulta, onde as funções de reprodução e de obtenção do prazer podem estar associadas tanto no homem como na mulher. Então, aqui são as etapas em que a pessoa passa. Então, esta afirmação, ela contrariava as ideias predominantes de que o sexo estava associado exclusivamente à reprodução. Então, a criança, ela interage com o mundo em que a cerca. E como nós vimos anteriormente as fases que Freud descreveu, nós vamos agora citar elas mais detalhadas. A fase oral é a zona de erotização é a boca. Isso aqui, gente, está relacionada com basicamente a tudo que a criança pode colocar na boca. E a primeira satisfação da criança logo que ela nasce é o ato de amamentar. Então, o ato de sucção em que ela é amamentada. Até mesmo o fato de tudo que ela come, ela leva à boca. A fase anal, a zona de erotização é o ânus. Isso aqui está relacionada naquela fase em que a criança, às vezes, quer fazer sua necessidade fisiológica, mas ela prende, ou então, horas, ela não prende, está justamente relacionada a isso. A fase fálica é justamente aquela fase em que há uma descoberta do órgão sexual, ou seja, a criança começa a se descobrir, entendeu? Ela começa a brincar com seus órgãos. Isso aí é uma descoberta e se chama fase fálica. Aí, em seguida, vem o período de latência, que é justamente a fase já de infância em que se prolonga até a puberdade e se caracteriza por uma diminuição das atividades sexuais. Então, nessa fase aqui de latência, a criança começa a ter assim uma organização, ela já começa a ficar mais centradazinha, começa a ter novos conhecimentos. Então, é caracterizada por uma diminuição das atividades sexuais, ou seja, há justamente um intervalo na evolução dessa sexualidade. E a fase genital é já especificamente a puberdade. Então, é atingida a última fase quando o objeto de erotização já não vai ser mais relacionado a esse aqui, ó, a fase oral, onde vai ser a questão de amamentação, já não serão essas aqui. O objeto de desejo, ele não está mais no próprio corpo, porque nestas fases aqui, o objeto de desejo, ele está no próprio corpo. Aqui nessa fase genital, já não ocorre isso, mas assim, o objeto de desejo em questão, ele é externo. Ele está relacionado ao indivíduo, ou seja, ao outro. Então, a fase genital relacionada à puberdade, ela especifica totalmente que é justamente quando o adolescente, ele começa a sentir o interesse pelo outro, o rapazinho pela moça, a moça pelo rapaz e vice-versa. Então, o objeto de desejo já não está mais no corpo dele, e sim é no meio externo, que é a pessoa.
Agora nós vamos para a teoria de Piaget. Então, Jean Piaget, de 1896 a 1980, nascido na Suíça, tornou-se importante pesquisador dos processos de construção de conhecimentos a partir de uma formação em biologia e de uma longa trajetória de pesquisas no campo da filosofia e da psicologia. Ele interessou-se pelo estudo de como o conhecimento é obtido, ou seja, esse conhecimento, epistemologia, e como se dá o desenvolvimento da mente humana. Então, veja bem como se dá o desenvolvimento da mente humana e como o conhecimento ele é obtido. Então, ele publicou vários livros e artigos sobre o desenvolvimento cognitivo, que são aqueles conhecimentos que nós adquirimos através da linguagem, através da leitura. Para Piaget, a habilidade de pensar resulta de uma base fisiológica, ou seja, orgânica, e da interação com o meio social. A ação do sujeito na busca da adaptação, ou seja, na busca por solucionar desafios que possibilitem a construção de um conhecimento e do desenvolvimento. Veja bem, conhecimento e desenvolvimento, olha aqui, mental. Embora não tenha deixado método pedagógico, a teoria de Piaget tem sido referência na prática didática dos educadores, principalmente na elaboração dos conteúdos programáticos nos currículos escolares. Então, foi a partir de estudos com crianças, principalmente observando sistematicamente o comportamento dos seus filhos, foi que ele elaborou uma teoria que revolucionou a compreensão do desenvolvimento intelectual. Então, sua teoria explica o desenvolvimento mental do ser humano no campo do pensamento e da linguagem. Então, veja bem, a sua teoria veio a explicar o desenvolvimento mental do ser humano no campo do pensamento, da linguagem e da afetividade. Então, são 3 elos: pensamento, linguagem e da afetividade. O desenvolvimento mental é uma construção contínua, ou seja, nós sempre estamos evoluindo, ele não fica todo o tempo da mesma forma. E ele se caracteriza pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais. E estas são formadas de organização da atividade mental, que vão aperfeiçoando e se solidificando até o momento em que todas elas, essas estruturas, estando plenamente desenvolvidas, caracterizarão um estado de equilíbrio, ou seja, a partir do momento que todas as estruturas estão plenamente desenvolvidas, elas caracterizarão um estado de equilíbrio superior quanto aos aspectos da inteligência, da vida afetiva e das relações sociais. Fatores que influenciam o desenvolvimento humano: a hereditariedade, que é a carga genética, estabelece o potencial do indivíduo que pode ou não desenvolver-se.
O crescimento orgânico refere-se ao aspecto físico. Maturação neurofisiológica é o que torna possível determinado padrão de comportamento. E o meio, que é o conjunto de influências e estimulações ambientais. O desenvolvimento do ser humano, ele deve ser entendido como uma globalidade, ou seja, como um todo, abordado a partir de 4 aspectos. O aspecto físico-motor, que refere-se ao crescimento orgânico, à maturação fisiológica, a capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. Por exemplo, a criança consegue levar uma chupeta até a boca. O aspecto intelectual é a capacidade de pensamento, raciocínio, quando o jovem que planeja seus gastos a partir de sua mesada. E o aspecto afetivo emocional é o modo particular que o indivíduo integrar com suas experiências, é o sentir. É a vergonha que sentimos em alguma situação, é a alegria de rever algum amigo. O aspecto social é a maneira como o indivíduo ele vai reagir diante das situações que o envolvem, que envolvem outras pessoas. Por exemplo, um grupo de crianças no parque, é possível você ver, observar, e justamente quando alguma delas espontaneamente busca outras para brincar, mas sempre tem alguma que permanece isolada. Os períodos do desenvolvimento humano, eles são divididos de acordo com os aparecimentos de novas qualidades do pensamento. Então, na sua proposta teórica, o desenvolvimento cognitivo, ele é explicado numa sucessão dos seguintes estágios. Primeiro estágio, sensório-motor, de 0 a 2 anos. Segundo, pré-operacional, de 2 a 6. Terceiro, operações concretas, de 7 a 11. E o quarto, operações formais, de 12 anos em diante. Então, essas idades atribuídas aos estágios, elas não são rígidas. Elas podem sofrer inúmeras variações. Então, o período sensório-motor, a criança conquista através das percepções do movimento. Segundo período operacional, o que mais importante que acontece é o aparecimento da linguagem. O terceiro é a infância propriamente dita. Então, no início da construção lógica, a capacidade da criança de estabelecer as relações que permitam a coordenação de pontos de vista diferentes. E o quarto período de operações formais, que é o período da adolescência. Então, aqui é um período em que o jovem ele começa a se isolar, o jovem ele não aceita conselhos de adultos, ele prefere ficar com as turmas, os coleguinhas da mesma idade. E eles começam simplesmente a se relacionar com os coleguinhas da mesma idade, os que têm o mesmo pensamento. Então, a idade adulta, ela não sugere nenhuma nova estrutura mental e o indivíduo caminha, então, para o aumento gradual do desenvolvimento cognitivo em profundidade e uma maior compreensão dos problemas e das realidades significativas que o atingem. Isto influencia os conteúdos afetivos e emocionais e a sua forma de estar no mundo. Então, Piaget contribuiu com a sistematização do desenvolvimento da moral e sua busca pelo entendimento de o porquê as pessoas davam respostas aparentemente erradas, levando a questionar os testes de inteligência que eram aplicados na época. Então, a partir desses questionamentos, ele concluiu que as crianças não pensavam de modo algum como adultos. Então, seu método de investigação
era a entrevista em formas de perguntas, tipo, por que chove, o que faz o sol brilhar, quando alguém chuta uma bola, será que a bola sente dor? Então, depois que ele fazia esses questionamentos, ele passava a analisar as respostas das crianças. Mas o que ele analisava não era para ver se elas estavam certas, mas assim como elas achavam essas respostas, certo? Gente, aqui nós ficamos com esse pensamento de Piaget, que quando olho uma criança, ela me inspira 2 sentimentos: ternura pelo que é e respeito pelo que possa ser. Eu agradeço aqui, espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo encontro na nossa aula interativa. Muito obrigada!